Muito bem, pessoal, nessa aula nós vamos ver duas coisas importantes, que são as funções nativas para lidar com arrays, tá? E tem outras funções nativas que a gente vai ver, a gente não vai ver todas, né? Hoje a gente vai ver algumas para lidar com arrays. E vamos ver também sobre estruturas de repetição, que são os famosos loops, né? Então vamos ver um dos loops para a aula não ficar muito grande. Então olha só, quando a gente tem, geralmente a gente está lidando com uma lista de coisas, né, como por exemplo um array que tem uma lista de valores, né, que tem um conjunto de valores ali. Às vezes a gente precisa percorrer esse conjunto de valores e exibir ou ler ou fazer algum cálculo com esses valores dentro desses arrays, tá? Ou qualquer outro código, qualquer outro pedaço de código que a gente precisa repetir por algum motivo, a gente precisa que ele execute um determinado número de vezes ou até um indeterminado número de vezes que a gente não sabe, na hora que está programando a gente não sabe exatamente qual vai ser, dependendo. Então nós vamos ver a primeira estrutura de repetição, que é o loop for. Eu vou apagar isso daqui. Vamos imaginar que a gente tenha... Vamos fazer uma estrutura de loop for aqui, só para quem está começando a entender direitinho. Abrir aqui a tag PHP, porque eu vou colocar aqui dentro do corpo do meu documento, né? Uma estrutura de repetição. Vou dar um espaço aqui. A estrutura de repetição vai ser do tipo for, e aí no for eu declaro palavra reservada for, abro aqui os parênteses, e dentro dos parênteses eu vou fornecer três informações que não podem faltar de jeito nenhum. A primeira é em que número vai começar o loop. Então a gente vai colocar uma variável, que a gente geralmente coloca i, que significa iterator, mas aí você pode colocar qualquer coisa aqui dentro, né? Pode colocar aqui batata, que ele não tem importância, é só uma variável, e que a gente vai atribuir um valor inicial para ela, vai começar em 0, por exemplo. Aí a gente coloca ponto e vírgula, não pode esquecer do ponto e vírgula, porque quando a gente está começando a gente acha às vezes que é vírgula e às vezes o negócio não funciona, a gente não sabe por quê. Ponto e vírgula, e agora a gente vai fazer um teste, que é enquanto esse teste retornar verdadeiro, o loop vai se repetindo. Então ele vai se repetir enquanto o i for menor do que 10. Ponto e vírgula. E agora a última informação que o loop for precisa é de quanto em quanto esse iterator, esse número aqui, ele vai subir ou decrescer, né? Então eu vou colocar que ele vai de 1 em 1. Então eu coloco aqui i mais mais. Esse i mais mais aqui, gente, o mais mais é porque existe o PHP, ele foi construído em cima da base da linguagem C, né? E a gente pode fazer iterações, ou seja, adição, né, de um determinado valor através desses dois sinais de mais aqui. Ou posso usar também o menos menos para decrescer, né? Também posso fazer. Isso significa a mesma coisa que i igual a i mais 1. Para não ficar essa estrutura aqui, i igual a i mais 1, ou seja, o valor que já está nele mais 1, a gente coloca o mais mais aqui e ele já entende, ok? Agora a gente vai abrir e fechar os colchetes não, as chaves. E agora aqui dentro a gente vai fazer um eco só para a gente ver o que está acontecendo. Então vou abrir aqui, vou colocar um H3, pode ser um H3. Estou usando a tag HTML aqui. E aqui vai exibir o valor do i cada vez que o loop rodar. Então o que vai acontecer aqui? Ele vai começar no 0 e vai testar. 0 é menor do que 10? É. Então executa o que está aqui dentro, soma mais 1 e volta. Agora 1 é menor que 10? É. Executa o que está aqui, soma mais 1. 2 é menor que 10? É. Quando chegar no 10, 10 não é menor que 10. Ele vai ter executado 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai ter executado 10 vezes contando o 0. Vamos lá então, vamos ver como é que vai acontecer aqui. Então, atualizei a página, está aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então ele fez a repetição até o número 10, né? Até ser igual a 10. Então, mas imagina que a gente esteja lidando com um array, por exemplo, a gente precisa percorrer esse array e a gente não sabe exatamente qual é a quantidade de números que vai ter ali. Então vamos supor assim, a quantidade de posições, né?
Então, vamos supor que eu tenho um array números, eu vou colocar aqui um array IDs, tá? Que eu recuperei lá do banco de dados uma lista de IDs, de alguma tabela, de alguma coisa. E eu não sei quantos... Está faltando um ponto e vírgula aqui em cima, por isso que ele está reclamando. E eu não sei quantos IDs retornaram. Pode ser 5, pode ser 20, pode ser 50, né? Então eu não sei. Então vamos fazer aqui o ID1, o ID5, o ID28, o ID4, o ID6, o ID17, o ID9. Beleza. Então retornou esse tanto de IDs aqui. Eu quero então percorrer. Eu posso utilizar o loop for? Posso. Porque existe uma função para lidar com arrays que conta para a gente o número de posições que existe dentro daquele array. Então é a função count. Tá? A função count ela me retorna o número de posições que existe dentro desse array. Então, se eu estou chamando aqui o count para o array IDs, ela vai me retornar, então eu vou precisar guardar esse valor numa variável, vou colocar aqui limite, então ele vai retornar o número de posições que tem no array. Como é o número de posições e não a chave das posições, ele vai começar a contar do 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tem que retornar 7. Né? Vamos fazer aqui o seguinte, vou comentar esse trecho do código. O que eu fiz aqui, pessoal? Quando eu coloco essas barras, né? barra aqui, você vê que ficou de cor diferente, porque aqui eu posso fazer um comentário no código. Tá? Aqui eu posso colocar qualquer coisa que o PHP vai ignorar. Ele não vai considerar isso daqui como código. E para que serve isso? Esses comentários servem para eu ir documentando o meu código. Tipo, o que ele está fazendo aqui? Né? Loop para exibir números. Né? Então aí eu posso ir comentando o meu código para eu não me perder no meu código, ou para outra pessoa que fazer uma manutenção já bater o olho ali e saber mais ou menos o que aquilo está fazendo. Tá? Então são comentários. Nesse caso aqui, eu vou utilizar os comentários para ele ignorar aqui esse pedaço de código e mostrar só o que eu quero aqui. Eu quero fazer um echo em limite. Tá? Vou colocar aqui esse limite num H3 só para ficar mais visível. Ó. Muito bem, vamos ver então. Tá aqui, me retornou 7, é o que a gente esperava mesmo. Né? Então, isso daqui é uma função nativa do PHP. Tá? Ela já vem no PHP, a gente não precisa instalar mais nada. E existem centenas de outras funções. A gente pode abrir aqui ó, no php.net, tá? Eu digitei aqui no Google, ó, funções de arrays, tá? PHP. E aí ele me retorna aqui, o primeiro resultado é o php.net, que é a documentação oficial da linguagem PHP. E aí aqui eu encontro uma série de funções nativas do PHP. Eu tenho que tomar cuidado com a versão do PHP, tá? Que eu estou utilizando, porque isso pode mudar de versão para versão. Mas como a gente está utilizando a versão 7, tem todas essas funções aqui. São funções para eu lidar com arrays. Inclusive, tem uma função aqui que é a função sort, por exemplo. Está aqui, ó, sort. Deixa eu achar aqui. Função sort. A gente termina certo, né? Tá aqui, ó. Ordena um array. O que faz a função sort? Ela ordena, ela coloca numa ordem, certo? Então, eu posso utilizar essa função para colocar esses números todos aqui em ordem. Vamos ver como é que funciona essa função? Aqui diz o seguinte, ó. Descrição, né? Aí aqui tem como é que faz a chamada da função. Essa função ordena um array, os elementos serão ordenados do menor para o maior ao final da execução dessa função. Aí diz o seguinte, eu chamo sort e passo para ela o array que eu quero ordenar, certo? E aqui esse e comercial, aqui na frente, significa que quando a gente chama a função e passa esse array, ela trabalha em cima do array original. Ou seja, ela não vai ordenar o array
e retornar um novo array ordenado, mantendo o array original. Não, ela vai modificar o original. É o que esse E comercial aqui indica, tá? Que ele recebe a referência e ela trabalha em cima do array original. Aqui diz que a gente pode passar um outro parâmetro. A gente coloca vírgula e passa um outro parâmetro. Esse outro parâmetro tem que ser um número inteiro, por isso que tem esse int aqui, e ele é chamado de sort flags, e ele tem uma estrutura própria, tá vendo? São constantes, porque você deve estar se perguntando, por que aqui pede o inteiro e aqui tá mostrando um texto, né? Quando a gente vê assim em letras maiúsculas, significa que são constantes, ou seja, variável a gente pode mudar. Quando a gente declara uma constante, a gente não consegue mudar o valor daquela constante. O sort regular aqui indica que é uma constante da linguagem PHP, é um número inteiro que diz para essa função a forma como ela deve trabalhar, né? E que já está dentro, esse número já está dentro da linguagem PHP e a gente não precisa saber qual ele é, basta saber o nome da constante que guarda esse valor, que é o nome sort regular. Por convenção, em PHP, a gente coloca constantes toda em letra maiúscula, tá? Então, quando a gente bate o olho, a gente já sabe que é uma constante por causa de letras maiúsculas. Mas quais constantes eu posso utilizar? Tá aqui, ó, sort regular, compara os itens normalmente, eu posso utilizar essa constante. Sort numérico, compara os itens numericamente, sort, enfim. Mas observa outra coisa aqui. Aqui diz que eu posso chamar eu posso dizer qual é esse inteiro através de uma constante, mas não é obrigatório. Por que não é obrigatório? Porque aqui ó, diz que pode receber o parâmetro sort flags, mas ao mesmo tempo diz que ela é igual a sort regular, ou seja, se eu não passar nada, ele vai considerar sort regular. Então, tudo que tem aqui na declaração da função, que a gente passa um igual, significa que ele não é obrigatório. E significa que ele vai assumir esse valor caso nada for passado. Agora, o array aqui, ó, ele não tem igual nenhum na frente. Então, ele não tem um valor padrão. Então, ele é obrigatório passar na chamada da função, né? Então, esse momento aqui foi importante para que vocês entendam como é que a gente lê a documentação e como é que funciona a declaração de uma função, certo? Então, vamos voltar lá, vamos fazer o nosso sort. Então, lembrando, a função sort, ela retorna outra coisa importante. Ó, aqui tem 2 pontos e bool, né? O que significa? Depois dos 2 pontos, significa o que essa função vai retornar. Ela retorna o quê? Então, ela retorna um booleano, ou verdadeiro ou falso. Falso, se alguma coisa deu errado, ela não conseguiu fazer a ordenação do array. E true, verdadeiro, se ela conseguiu. Então, eu posso colocar essa função dentro de um if, para testar se funcionou ou se não funcionou. Vamos fazer isso então. Ó. Por exemplo, eu vou chamar aqui a função sort, e eu vou passar para ela o array IDs. Então aqui eu já faço a ordenação, correto? Eu vou tirar aqui ó, esse echo limite, vou tirar os comentários aqui desse código, porque agora eu quero que mostre os IDs ordenados, tá? Tem um negócio errado aqui, mas eu vou mostrar para vocês o que está errado, então... Ó, aqui ele está mostrando ó, as posições do índice, né? Vamos colocar aqui então, eu quero que ele vá até o limite, que aqui está 10, eu não quero. Eu quero o limite que ele tem aqui no count. Muito bem. Eu deixo menor aqui, né? Porque o limite começa a contar a partir do 1, então ele vai ser sempre 1 a mais. Então, deixo o menor aqui. E aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu estou colocando o i, mas o i é de 1 em 1, né? 1, 2, 3, 4. É 0, 1, 2, 3, 4. Mas eu não quero o i, eu quero o valor que está dentro do array IDs. Então, eu vou chamar o array IDs aqui, chamando a posição, tá? Qual é a posição? A posição atual. Então, esse loop vai se repetir várias vezes, começando do 0. Então, eu vou colocar aqui o i. O i, na primeira vez, vai ser 0.
ele vai pegar a posição 0 do array. O i na segunda vez vai ser 1, ele vai pegar na posição 1 do array. 2, 3 e assim por diante, até finalizar o array. Vamos ver então. Está aqui 1, 4, 5, 6, 9, 17 e 28. Né? Eu poderia testar, ver se essa ordenação funciona. O que eu vou fazer? Vamos testar aqui, ó, if sort echo H2, só para ficar formatadinho, H2 ordenado com sucesso, ponto e vírgula, else, ou seja, se deu errado, echo, vou copiar aqui, erro na ordenação. Bom, por que eu não preciso testar aqui, ó, igual true, igual false? Não preciso fazer esse teste, porque se ela me retorna um booleano e o if ele verifica booleano, verdadeiro ou falso, então eu não preciso fazer o teste. O que ela retornar, o if vai entender, correto? Então vamos lá, vamos ver se está funcionando. Ordenado com sucesso. Beleza, vamos tentar provocar um erro então? Então vamos, no lugar do 17 aqui, eu vou colocar um texto qualquer hoje. E vamos ver. Ele considerou o hoje como um item, né? Eu não sei como é que ele pega isso daqui, a gente pode vir aqui na documentação e ler como ele faz essa comparação. Bom, mas vamos tentar induzir um erro então. Então no lugar aqui eu vou colocar um outro array e dentro desse array uma posição 1. Vamos ver aqui se ele retorna um erro. Bom, não sei em que situações que ele retorna um erro. Eu tentei aqui fazer um erro. Ele retornou um erro aqui dizendo o seguinte: array to string conversion. Ah, tá. Olha só, é aquele negócio que a gente viu, né? O PHP, ele tenta de tudo para converter o tipo do array, né? O tipo da coisa ali. Então aqui ele fez uma conversão daquele array, ó, e aqui isso não é um erro, é uma notícia, né? Uma notícia, uma nota, uma observação para você ver lá se está certo mesmo, né? Não chegou a disparar um erro, por isso que deu aqui, ordenado com sucesso. Bom, ele é tão flexível que eu nem consegui induzi-lo, nem consegui fazer induzir ao erro. Mas é isso. Então dá para a gente colocar nomes aqui também e fazer a ordenação, tá? A gente vai parar o vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai ver outros laços de repetição que não o for. Então a gente viu o laço for, o loop for e as funções, algumas funções de array. Para mais informações, você pode consultar a documentação, que aqui tem muitas funções. Função que procura valor dentro do array, reordena o array, troca array, embaralha e faz um monte de coisa. E aí, dependendo do que você precisa para escrever o seu código, já vai ter uma coisa pronta no PHP, você não vai precisar ficar quebrando a cabeça.